Meu nome é Vitor 40 e este vídeo eu gostaria de apresentar para vocês 10 curiosidades sobre a pré-história brasileira e a história do Brasil colonial. A história do Brasil ela é vulgarmente dividida em três grandes períodos, né, que corresponde ao Brasil colonial, que vai de 1500 a 1822, ou seja, um período de 320 anos, um longo período de 320 anos. O Brasil Imperial, que vai corresponder de um período de 1822 a 1888, 1889, né, que é o período de um pouco mais de 60 anos. E o período republicano, né, que vai surgir com o golpe de Estado da Proclamação da República até os dias de hoje. Ou seja, vamos ter um período aí de pouco mais de 130 anos. Essa perspectiva, né, tradicional, que já foi de certa forma fossilizada, ela parte do pressuposto de que a história inicia com o desenvolvimento da escrita, tá? Lembramos que a história como ciência social ela vai surgir de forma mais profissional no começo do século XIX, na primeira metade do século XIX, em grande medida graças a um acadêmico chamado Ludwig van Ranker, né, um acadêmico alemão, que vai ser, digamos assim, o fundador da escola metódica. E posteriormente, né, você vai ter o desenvolvimento de outras escolas, outras formas de interpretar o passado, tá? Que essa perspectiva de você compreender a história do homem a partir do desenvolvimento da escrita, ela vai ser cada vez colocada em xeque. Tá? Em paralelo, ainda no século XIX, você vai ter a teoria, o surgimento da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, tá? Que é um tema polêmico, mas nós vamos entrar nessa questão. Mas o interessante da teoria de Charles Darwin é que o paradigma de que a humanidade havia surgido pouco mais de 4.000 anos, ele foi repensado e ocorreu um interesse pelo passado humano por períodos muito mais longevos. Tá? Vai ser nessa época também que nós vamos ter o desenvolvimento da arqueologia, da paleontologia, né, o descobrimento a compreensão dos fósseis, né, dos dinossauros, de outros seres que habitavam a Terra muito antes do próprio surgimento do Homo sapiens e dos próprios outros humanos, de outras espécies de Homo, né? Como Homo neandertal, como Homo habilis e assim por diante. E por que pré-história brasileira? Porque a própria compreensão de pré-história na América é diferente da compreensão de pré-história no mundo antigo, né? Normalmente a pré-história ela foi compreendida como antes do surgimento da escrita e ela foi utilizada para a compreensão dos povos do Velho Mundo. Tá? No caso da América, essa terminologia ela vai ser usada na compreensão dos povos antes da chegada do europeu. Tá? No entanto, ela tem que ser um tanto quanto problematizada, uma vez que a escrita já existia na América, tá? De forma limitada, evidentemente, né? Como no caso dos astecas ou mesmo dos olmecas, né, que eram povos muito antepassados dos antigos povos da Mesoamérica, e mesmo no caso dos povos que corresponde ao atual, que foi o antigo Império Peruano, né, que eles utilizavam o quipu, né, como forma de contabilidade, né, não era uma escrita muito elaborada como a escrita que havia na Mesoamérica, mas já era uma forma de você, como na própria linguagem utilizando a linguagem do Vygotsky, né, de você externalizar a memória, tá? Esse longo período, né, que corresponde à pré-história brasileira, que vai do surgimento do primeiro homem até 1499, ele também é objeto de controvérsia, uma vez que a colonização da América, a chegada do homem da América, ela ainda é um tema de muita controvérsia entre os acadêmicos, né? Alguns acreditam que o homem chegou à América há pouco mais de 35.000 anos, atravessando o Estreito de Bering, ao passo que outros acreditam que o homem chegou à América há pouco mais de 14 ou 15.000 anos. E por que pré-história brasileira? É claro que esse território que nós conhecemos hoje como Brasil não era assim conhecido naquela época, né? Vemos que o Brasil, como uma entidade do direito internacional, ele possui pouco mais de 200 anos, tá? Ou melhor, vai fazer 200 anos ano que vem, né? No entanto, como o próprio professor Pedro Funaro escreveu, é impossível que nós olhemos o passado, mesmo o passado mais remoto, sem
a nossa perspectiva, a perspectiva do nosso tempo, né? Razão pela qual os historiadores e arqueólogos fazem uso de referência quando estudam o Brasil colonial, ou o Brasil do século XVI, XVII, XVIII como o Brasil colonial, e mesmo o período anterior como o Brasil, como pré-história brasileira, né? Se nós pensarmos dentro do período colonial brasileiro, nesse território que corresponde ao Brasil, já se falou português, já se falou diversas línguas, a língua geral, né, que era uma língua falada entre os povos Tupi-Guarani, diversas línguas africanas, holandês, francês e assim por diante, né? Você pode encontrar documentos da era do Brasil colonial escritos e mesmo documentos não escritos, né, que não foram registrados, de diversas línguas além da nossa língua. Mas o fato de nós não conseguirmos olhar o passado sem as nossas lentes do presente faz com que nós, historiadores e os arqueólogos, né, que não é o meu caso, utilizem a terminologia história do Brasil colonial e pré-história brasileira. Para aqueles que acreditam que que a colonização do território brasileiro começou há pouco mais de 30 mil anos, nós podemos destacar o caso da arqueóloga Neide Guidon, da franco-brasileira, que desenvolveu trabalhos importantes no Parque Nacional da Serra do Capivari, né, em Piauí, né, que dizem, segundo ela, que é o sítio arqueológico mais antigo da história do Brasil. No entanto, os fósseis humanos mais antigos encontrados, eles foram encontrados em Lagoa Santa, né, Minas Gerais. Outro fóssil de grande importância foi encontrado aqui na região de São Paulo, né, em Cajati, próximo do Paraná, né, que foi o fóssil conhecido como Luzia e Lúzio, respectivamente, e acredita que esses fósseis tenham de 11 a 9 mil anos. Tá? E o que é interessante desses fósseis é que a morfologia craniana desses fósseis ela é uma morfologia craniana negroide. Tá? Ela é muito mais parecida, por exemplo, com a morfologia craniana dos povos da África e da Oceania do que os povos ameríndios. Tá? Na verdade, hoje em dia se sabe que existem 3 tipos de morfologia craniana. Morfologia europoide, que é a que se encontra na Europa, e do homem ocidental, na forma geral. Né? A negroide, que é dos povos africanos e dos povos da Oceania, e a mongoloide, que é a dos povos, os povos orientais, né, dos povos do Extremo Oriente e dos povos americanos, né, dos povos indígenas. Né? Então, ou seja, desde os povos da Terra do Fogo até o norte do Canadá, você tem essa morfologia que é muito similar à morfologia craniana dos asiáticos. Inclusive, nos dias de hoje, estudos da arqueologia, não da arqueologia, quer dizer, da genética, né, identificaram muitas semelhanças entre os povos americanos e os povos que habitam regiões da Sibéria. Tá? A morfologia craniana negroide, acredita-se que ela tenha sido a primeira morfologia craniana, tá, existente. Então, os humanos de há 11 mil, 12 mil anos atrás, provavelmente todos eles tinham morfologia craniana negroide. E posteriormente você vai ter o desenvolvimento de outras morfologias cranianas, né, a europoide e a mongoloide. Interessante que fósseis humanos de morfologia negroide eles foram encontrados em outras regiões do mundo que possuem nos dias de hoje a morfologia europoide e mongoloide. Um exemplo disso na própria China. Então, existem cavernas na China de 12 mil, 13 mil anos em que havia naquele período povos com morfologia craniana negroide. Outro tema de grande interesse nesse período do Brasil foram os sambaqueiros, tá? Que eram povos que habitavam o litoral brasileiro, tá? Daquilo que corresponde ao sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul, e o principal vestígio desses povos, tá? Foram grandes montes de conchas que eles deixaram, e que acredita-se que muitos desses montes eles eram grandes urnas funerárias, tá? Então, a partir do estudo dessas urnas funerárias, sabe-se características de povos que habitaram essas regiões muito antes dos índios que os europeus encontraram em 1500. Há 2 teorias em relação a esses povos, que eles tenham sido eliminados ou absorvidos pelos povos tupi-guaranis, né? Ou que esses povos tenham sido expulsos do litoral e migrado para
o continente, né? Alguns acreditam que esses povos sejam os antepassados da matriz linguística Gé, né? Que é uma matriz linguística que ocupou o centro do continente sul-americano. No Brasil pré-cabralino ou pré-histórico, as regiões mais avançadas do Brasil estavam na Amazônia, daquilo que hoje corresponde à Amazônia, onde você tinha organizações sociais muito mais complexas, tá? Você tinha povos, né, que muitas vezes chegavam a milhares de pessoas e que tinha inclusive uma estratificação social de uma certa nobreza e não nobreza, tá? Inclusive sabe-se hoje em dia que a cerâmica mais antiga da América foi encontrada na região da Amazônia, né? Acredita-se que ela tenha pouco mais de 7.000 anos. No caso do Brasil, no Brasil colonial, né, acredita-se que nesse momento, com a chegada dos portugueses ao território que corresponde ao Brasil, havia no território brasileiro pouco mais de 5 milhões de indígenas, tá? Número esse que também é objeto de controvérsia entre os demógrafos e os historiadores da demografia, porque alguns acreditam que havia menos de 1 milhão de pessoas do território que corresponde ao Brasil, ao passo que outros acreditam que havia 8 milhões apenas para a região da Amazônia. Tá? No entanto, interessante que nesse momento, 4 eram as matrizes linguísticas dos povos que habitavam o Brasil, melhor, 4 as matrizes linguísticas predominantes, que era a Tupi-Guarani, tá? A Macro-Gé, a Caribe e a Arauco. Lembramos que nessa época, quando falamos de matrizes linguísticas, falamos de povos que não eram necessariamente unidos e que muitas vezes atravessavam a própria fronteira do território brasileiro, né? Inclusive, o núcleo de algum desses povos estavam, inclusive, naquilo que hoje são países de língua espanhola, tá? Como o caso dos araucanos, tá? Que havia alguns no Brasil, mas cujo principal núcleo era aquilo que corresponde ao Chile nos dias de hoje. Quando os europeus chegaram, os portugueses, eles tiveram contato com os povos da matriz linguística Tupi-Guarani, que eram povos que habitavam o litoral brasileiro. No caso desses povos, elas estavam divididos em aldeias que iam de 200 a 3.000 habitantes, de acordo com estimativas do professor Floresta Fernandes, tá? E esses povos, eles estavam em constante confronto um contra os outros. Em algumas circunstâncias, eles se aliavam em confederações e eram sociedades de caráter patriarcal, cujo principal centro dessas sociedades eram o cacicado, tá? Que eram normalmente grandes chefes de família, grandes senhores, tá? Grandes senhores, chefes de família, grandes patriarcas. E uma das principais características dessa sociedade era a antropofagia, tá? Que o que seria a antropofagia? Que é o vulgo canibalismo, tá? Em que esses povos eles capturavam um ao outro e nas cerimônias de iniciação, né, você havia esse do guerreiro que havia capturado outro guerreiro, tá? Ele matava esse outro guerreiro, tá? Com um bastão que era conhecido como Ibirapama, tá? E ele normalmente recebia um segundo nome, tá? Então você tinha sociedades que valorizavam, tá, de forma muito significativa a questão do ideal guerreiro. Normalmente vocês devem ter escutado no ensino médio a questão das capitanias hereditárias. No entanto, os primeiros colonizadores portugueses, ou melhor, as primeiras pessoas que chegaram da Europa aqui não eram das capitanias hereditárias, eram os lançados, tá? Eram homens que muitas vezes haviam ficado aqui das primeiras expedições exploratórias ou que eram náufragos, né? Navios que haviam naufragado e haviam chegado ao continente e tido contato. Um dos casos mais emblemáticos talvez tenha sido o caso do João Ramalho, tá? Aqui no estado de São Paulo, que acredita-se que tenha chegado em 1503, né? Ou seja, antes de Martim Afonso de Souza, que foi o donatário da capitania de São Vicente, e que esse João Ramalho ele conseguiu, né, fazer alianças matrimoniais, né? E desenvolveu uma grande família, um grande cacicado
na pessoa do João Ramalho, né, que talvez tenha sido ali o primeiro patriarca português a formar, pelo menos naquilo que hoje é São Paulo, os primeiros brasileiros. Tá? As capitanias hereditárias, algumas fracassaram, algumas inclusive tiveram seu próprio donatário consumido em cerimônias de antropofagia, como o caso do donatário de Ilhéus, ao passo que outras progrediram, né, como o caso de Pernambuco e São Paulo nesse primeiro momento. E com a sorte correndo de forma diferente em cada uma das capitanias, você vai ter a implementação do governo geral, né, liderado por Tomé de Souza. E esse governo geral ele vai ser implementado em grande medida após a resistência indígena, né, que vai fazer com que muitas dessas capitanias de fato malograssem. Né? Um exemplo talvez mais emblemático foi Salvador. Tá? Inclusive a implementação do governo geral ela significou também a fundação da cidade de Salvador. E nesse momento, quando você teve a fundação da cidade de Salvador, o donatário, né, quer dizer, o governador-geral do Brasil, ele já veio com uma estrutura de Estado montada. Tá? Então, ou seja, antes mesmo da própria existência dos brasileiros, você já teve a própria criação de um Estado, né, de uma burocracia, que inclusive vai influenciar até hoje essa forma de organização. Né? Para aqueles que têm interesse, pode ler o excelente livro do Raimundo Faro, né? Os Donos do Poder. E o que é interessante que nesse momento que você teve no Brasil colonial, você teve total de 14 vilas e algumas cidades. Tá? Nessas 3 cidades você teve o João Pessoa, Salvador e o Rio de Janeiro. As outras vão ser vilas, tá? E a única vila que estava no território brasileiro, que não estava na costa do território brasileiro, foi São Paulo de Piratininga, que foi fundada pelos jesuítas, não pela coroa portuguesa. E interessante que vai ser a partir dessa cidade, tá, que você vai ter as bandeiras, tá, o surgimento dos bandeirantes, que vão sair de São Paulo e vão espraiar o território e fundar as futuras capitanias de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, tá? Que vai ampliar na prática o território brasileiro em 2/3. Por último, mas não menos importante, falando da riqueza do Brasil, o ouro no Brasil, ele primeiro foi explorado em São Paulo, em quantidade não muito significativa, inclusive algumas cidades como Guarulhos, Sorocaba, ou mesmo aqui em São Paulo, Monte do Jaraguá, você teve nessas regiões as primeiras minas de extração de ouro do Brasil, ou seja, um século antes de Minas Gerais, havia extração de ouro em São Paulo, tá? No entanto, a extração de ouro nesse momento, ela nunca se igualou à extração de ouro na América Hispânica, ou mesmo do século XVIII em diante. E sobre a riqueza do Brasil, muito é dito que os portugueses foram os responsáveis pela extração do ouro do Brasil, mas, na verdade, a extração de ouro naquela época, ela foi muito pequena comparado à extração de ouro nos dias de hoje, né? Lembramos que as extrações de ouro, elas eram feitas com base na tecnologia daquela época, ou seja, utilizavam principalmente a extração via bateia, né, que eles faiscavam, né, que eles pegavam uma grande bacia de metal, iam nas regiões onde havia os rios, tá? Inclusive, alguns registros deles até moldavam esses rios, né, eles faziam obras para deixar os rios retos para utilização desses rios para extração de ouro. E a extração nesse momento, tá, ela vai ser feita dessa forma, com o período colonial, técnicas bastante rudimentares ao padrão contemporâneo. Mas a principal riqueza do Brasil, coisa que o historiador industrial Roberto Simonsen já anotaram em 1930, vai ser a extração do açúcar. Ou seja, mesmo nos períodos de apogeu do ouro, nós vamos notar que o açúcar do Brasil ele foi a principal renda da coroa portuguesa. Não só da coroa portuguesa, mas de outros reinos também, né, que vão fazer acordo com a coroa portuguesa e vão trabalhar no intuito de levar esta mercadoria para o mercado europeu, né, como no caso da Holanda, tá? Em especial na figura da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Bom, espero que o vídeo tenha sido instrutivo, né? Difícil nós falarmos de toda a história do Brasil em 20 minutos, o que evidentemente seria um vídeo muito resumido, né?
No entanto, espero que vocês tenham desfrutado e que tenham todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.